Sempre bom o Silmar conosco, né? Então ele hoje vai trazer aqui uma palavra, compartilhar conosco aqui aquilo que o Senhor tem tocado no seu coração, contar as experiências aí que ele tem passado na África, na Namíbia e nas regiões onde o Senhor tem usado a vida dele. Vamos orar mais uma vez. Pai, abençoamos a vida do Silmar e que através dele a tua palavra possa fluir até nós, até os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, graça e paz. Muito bom dia, um grande privilégio poder voltar aqui em São Paulo, na Vila Mariana, e visitar essa igreja que faz parte do nosso trabalho, do nosso ministério já ao longo de todos esses anos. Temos aqui amigos que são até um pouquinho mais que amigos, né? Então, conhecemos alguns de vocês já há tantos anos, e a Vila Mariana é uma igreja que sempre dá saudades. Amém? Hoje, quando eu falava com a minha esposa no Skype um pouquinho de manhã cedo, ela pediu: por favor, Silmar, não vai falar de novo aquele negócio que tu nasceu no interior do Rio Grande do Sul, que tu não sabe falar bem português, que o pessoal sabe de cor e salteado isso. Então não vou falar. E se eu errar aqui uma palavra em português, queridos, me perdoem então. Amém? Amados, a minha família está lá na África. A Bruna está fazendo faculdade de medicina na Namíbia. Como ela nasceu na Namíbia, então ela já está na faculdade, terminou o primeiro ano agora quinta-feira, e terminou entre os 5 melhores alunos da faculdade. Isso é para a glória do Senhor, amém? Eu falei, semana passada eu estava pregando na igreja Aba, lá em Blumenau, e eu tive que dizer isso para ela não puxou nada por mim, puxou tudo pela mãe. Então, ainda bem, amém? Ainda bem. Já o Derek pensa em ser piloto, está querendo fazer um curso de aviação, vai terminar o último ano do 2º grau ano que vem, mas Deus tem tocado no coração dele. Ele vem falando sério sobre querer ser missionário. Ele fez algumas viagens missionárias comigo, teve uma na Namíbia que ele foi muito tocado, ele disse, e esse ano eles foram com uma equipe para Uganda, da escola, e ele era o mais jovem da equipe, mas o diretor colocou ele como líder, talvez por ele ter assim já umas experiências de andanças por missões e tal. E quando eles voltaram, depois de 14 dias, 2 meses depois, teve um culto missionário na igreja Harvest Christian Fellowship, que é onde também tem a escola onde o Derek estuda. Eles então, nesse culto, o pastor, como 800 pessoas no culto, deram uma oportunidade para a equipe para falar durante 15 minutos, e o Derek me surpreendeu assim de uma forma tremenda. Ele trouxe uma palavra, e eu disse: olha, eu não preciso mais pregar agora, Deus já está levantando um substituto. E Deus tem tocado assim no coração dele, onde em público ali ele compartilhou que Deus estava tocando no coração dele e chamando ele também para o ministério. E agora, recentemente, ele foi comigo para o Malawi, e quando nós estávamos lá no Malawi, trabalhando, eu preparando líderes, e à tarde fazendo visitas e tal, e de noite ele conta para mim, diz ele: pai, I don't know, but I'm really thinking that God is calling me to be a missionary. O que eu vou fazer? Eu queria tanto que ele fosse piloto, que ganhasse um pouco mais de dinheiro para poder pagar as minhas viagens. Agora não vai ser assim, talvez. Eu vou colocar ali algumas fotos, mas antes disso ainda vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 4. Evangelho de Lucas capítulo 4, e dos versículos 24 em diante. Vamos nos colocar de pé para fazer essa leitura da palavra. Que bom ver assim amigos como o pastor Leine, a Vera. A Vera foi uma das primeiras que eu conheci aqui da igreja, junto com o pastor Gerson, a Miriam, o Toninho e os demais que foram naquele grupo lá para Uganda, e nós tivemos assim o privilégio. Então vocês foram os pivôs que Deus usou para fazer essa aliança, essa parceria com essa igreja. O pastor Alzimar, né, sempre uma alegria, uma bênção. O Oswaldo e a Priscila, sempre prontos. Eu estava dizendo assim, se o Oswaldo pensar um pouquinho como um amigo meu lá no sul, o meu amigo diz assim: ó, quando a gente tem
Um amigo missionário, a gente não precisa nem ter inimigo, porque incomoda toda hora, né? E o Oswaldo, já incomodei ele 2 vezes agora. Um dia na chegada da África do Sul, vai no aeroporto, nos busca, nos leva aqui. Agora um amigo meu lá da Namíbia estava indo de volta e estava com medo, porque mudou aqui o aeroporto e tal. E Oswaldo, pega ele lá no doméstico, leva para o internacional, né? E ajuda ele lá. Mas não estou falando internacional Colorado não, tá? É o internacional aqui, o aeroporto. E amanhã vou ficar hospedado lá na casa deles, na verdade de terça para quarta-feira. E assim tantos outros. O Beto está aí, hein? Ô Beto, Betinho que está mais na frente aqui, rapaz. Você é mais chegado, cara. Chega para cá. O pastor Gerson e tantos outros aqui, vocês são todos uma grande bênção, amém? Lucas capítulo 4, versículos 24 em diante diz assim: e prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos nessa manhã, por tudo que o Senhor já fez aqui neste culto, nessa nossa reunião de domingo aqui. Obrigado, Pai, por esta igreja, por essa casa de oração, por esse templo, por este ministério. Obrigado pela liderança da igreja, por todos os departamentos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui. Obrigado pelos louvores e agora, Pai, pela tua palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Nós não viemos aqui apenas para um convívio, Pai. Apesar de o convívio ser tão gostoso, a comunhão com os irmãos é tão preciosa e necessária e saudável para o corpo de Cristo. Mas nós também queremos ouvir a tua voz, Pai. Vivemos num mundo tão atribulado, vivemos num mundo tão deturpado, vivemos num mundo tão corrupto. Mas a tua igreja, Pai, é a escolhida do Senhor, é a noiva do Senhor. A tua igreja, Pai, é diferente, mesmo ela estando no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. E queremos que o Senhor fale conosco, como noiva para o noivo, noivo para a noiva. Queremos ter essa intimidade contigo, queremos te ouvir, queremos te tocar como cantamos a Deus, queremos te sentir, Deus, queremos estar na tua presença. E obrigado pela tua palavra. Fala conosco mais uma vez. Abençoa cada vida que veio aqui nessa manhã, cada família aqui representada. Abençoa, Senhor, mais uma vez aqueles que estão estudando, mesmo aquilo que eles não estudaram, Pai, se caíram alguma questão na prova, revela para eles a resposta certa. Em nome de Jesus, para a honra e glória do nome de Jesus, não para a sorte, mas para a honra e glória de Jesus. E abençoa, Pai, essa criança que está adoecida, Deus. Tira ela desse hospital o mais rápido possível. Sara a nossa nação, abençoa o nosso Brasil, Senhor. Senhor, a tua igreja aqui é grande, é forte, é preciosa. Usa a tua igreja, Pai, nesta nação, neste Brasil, para fazer uma diferença, Senhor. E abençoa-nos, ó Deus. Que nunca venhamos olhar para trás, que nunca venha, Deus, nenhum sentimento de desistir, mas que possamos prosseguir para o alvo, sempre olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador de todas as coisas. Levanta, Pai, como nós vimos aqui esses jovens que estão indo para missões. Levanta, Senhor, uma nova geração de pastores, de líderes, jovens, moças e rapazes, homens e mulheres, cheios do teu Espírito Santo, Pai, para continuarem levando esse trabalho adiante, porque essa igreja foi
projeto do Senhor. Abençoa a Igreja Cristã da Família como o Senhor tem usado até aqui. Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Queridos, antes ainda de irmos para a palavra, eu vou tentar mostrar algumas fotos rapidinho. E ali eu vou dando um pequeno relatório para vocês. As fotos, então, o Maninho pode passar. E vai ser meio relâmpago, para eu não tomar muito tempo, para eu poder compartilhar um pouquinho dessa palavra. E se tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, venham falar comigo no final. Eu quero participar e degustar aquele almoço, que o cheirinho tá bom, viu? Então eu quero ficar aqui também. Essa é a minha família. Tem coisas que são únicas na nossa vida, conforme eu estava lendo aqui, eu estava meditando nessa palavra e caiu bem para mim. Eu espero que possa cair bem para ti também. Tem coisas que só acontecem uma vez com uma pessoa. E encontrar aquela morena bonita, querida, gostosa, amorosa, foi algo único na minha vida. E quando veio eu me apeguei. Bem? Deus tem nos abençoado. Quando eu vi esse casal aqui celebrando 25 anos, nós celebramos 22 anos. Agora dia 7 de novembro. Se eu trocar a data, minha esposa já fica zangada comigo. É que dia 26 é o aniversário da Bruna. 26 de novembro a Bruna fez aniversário também, fez 19 anos. A Bruna já nasceu lá na Namíbia, já está com toda a documentação em dia, está fazendo faculdade. E o Derek está ali, está com 16 anos. Eles vão chegar agora quarta-feira no Brasil, porque agora, com a idade deles, para eles renovarem passaportes, a Bruna ainda tem que ter o visto, o passaporte brasileiro também. Não se faz mais nenhum documento nas embaixadas do Brasil se você não tiver o título de eleitor e em dia com a Justiça Eleitoral. Então, e não dá para fazer o título lá, eles têm que vir fazer o título aqui. O Derek ainda não tem carteira de identidade, então vai ter que fazer a identidade dele, um monte de coisa também. Então eles estão aproveitando essas férias e vindo agora final de ano. Pai, passando. Essa aqui foi na formatura da Bruna o ano passado, pode ir passando. Esse é o Matuzzi, que é o nosso discípulo lá na tribo dos Hereiros, está fazendo um excelente trabalho. O Beto e o pastor Gerson, alguns outros já estiveram lá nos visitando. A Mavis, a esposa. O Matuzzi se converteu em 98 e hoje, casado com a Mavis, eles já estão com 5 filhos e fazendo um belíssimo trabalho lá. Pode ir passando. A igreja que levou tantos anos para nós construirmos já está concluída, está pronta. Pode ir passando. Aqui é um projeto Hortas. O Matuzzi está pegando bem essa questão de liderar o trabalho da horta lá, mesmo sendo um deserto, eles estão conseguindo trabalhar. Eu estava dizendo lá em Blumenau, eu gostaria muito de ensinar a ser engenheiro, ensinar a ser médico, ensinar a ser piloto, ensinar a ser... Mas eu não sou nada disso, então não consigo fazer isso. Mas o que eu aprendi com os meus avós e com os meus pais, eu me criei numa roça, plantando batata e coisa e tal. Até falei no outro dia, né? Eu era jovem, um dia um cara estava falando lá, vai plantar batata. E eu tenho me dado bem, eu fui plantar e acertei. Aqui são caixas d'água, né? Agora nós mudamos, a outra estava um pouco pequena, colocamos uma maior para fazer a irrigação. Pode ir passando. Esses tijolos nós estamos fazendo, nós mesmos fabricamos eles para construção, que daí é mais barato. Pode ir passando. Ali uma bitoneira agora para fazer o concreto também, que daí já produz um pouquinho mais. Pode ir passando. Essa aqui é lá na igreja do Matuzzi. Essa é uma foto mais antiga, tiramos em 2013, se eu não me engano. A outra que eu fiz não ficou muito legal, mas para a conferência missionária lá em Blumenau eu usei essa aqui. Essa senhora ali foi o pastor Gerson que batizou ela. E ela assumiu o trabalho, a visão do projeto Hortas, e hoje eles estão produzindo repolho no deserto, regando com caneca, onde as mangueiras não chegam, buscam água com balde, e estão produzindo e estão vivendo, sem precisar depender disso ou daquilo lá. E que gostoso e que satisfação, amados, chegar no final do mês ou no final da semana, você poder angariar aquilo que é teu, comer do suor do teu rosto. Não tem satisfação maior. Claro que às vezes a pessoa, quando ela é inválida, está aleijada, não consegue mais, precisa e depende de uma ajuda, às vezes até do governo. Mas quando não tem como nós angariarmos com o suor do rosto, amados. Amém? Pode ir passando. Essa é uma caixa d'água.
Aqui é o pastor Haroldo, da igreja Aba, lá de Blumenau. Ele vai agora ministrar um seminário para líderes para nós no mês de janeiro. Dia 26 de janeiro ele está indo lá com uma equipe e eles vão estar ministrando um seminário para líderes lá na Namíbia. Pode ir passando. Aqui uma outra horta, pode ir passando. Aqui uma igreja na tribo dos Quangales. Hoje nós abrimos 2 congregações, 72 quilômetros mais na frente, bem na fronteira com Angola também, bem na beira do rio Cunene, o rio Kavango, e nós vamos ter o primeiro batismo lá. E já tem umas 50 pessoas mais ou menos sendo preparadas, né, aprendendo acerca do batismo e tudo mais, para nós fazermos o batismo. Pode ir passando? Aqui, esse é o Mustang. Alguns dizem, um burro, mas ele de burro não tem nada. Ele, quando a carga está pesada, ele sabe que ele tem que levar lá na horta. E quando as barquinhas ali, os tamborzinhos estão vazios, ele sabe que ele tem que ir no poço. Então, dependendo do peso, ele sabe para onde ele tem que ir. É o Mustang. Pode passar? Esse é o Alois Nsamba, esteve aqui no Brasil agora em agosto, foi comigo na conferência missionária lá da Igreja Batista do Povo em São José dos Campos. Essa é a Maria, a esposa dele. O sobrenome deles é Nsamba. Bem na fronteira da Angola também, ele fala com Angali. Aquela casa dele ali, apesar de ser pequena, simples, com um telhado de capim e tudo, mas eu tenho usado isso como exemplo. Quando tu entra naquela casa, não é apenas uma casa, é um verdadeiro lar. Os filhos obedecem os pais cuidam dos filhos, e há uma harmonia. Você entra lá, você sabe que ali tem a presença de algo soberano, que é a presença de Deus naquela casa. O Alois se converteu em 2008, nós conseguimos enviar ele para a escola bíblica. Ele fez 2 anos de escola bíblica, hoje é um bom obreiro, está trabalhando. E essas 2 igrejas que ele fundou lá, 72 quilômetros longe do Rundo, que agora nós já vamos batizar 50 pessoas, eu não conseguiria fazer o trabalho da maneira como ele faz. Deus tem levantado ele com um verdadeiro ministério apostólico, assim, para estar plantando e abrindo outras igrejas. Pode ir passando. Ali um projeto Hortas, né? Hoje nós já temos 22 estufas. Das 22 estufas, só uma que não funcionou. E quando essa uma não funcionou, me deu assim um desespero. Eu digo, acho que esse negócio não é para mim, vou desistir de tudo, vou chutar o balde. Mas aí logo veio alguém e disse, não, Samar, porque o fato de uma não ter dado certo, não quer dizer que você tenha que desistir de tudo. Às vezes na igreja vem uma luta, uma turbulência, parece que a gente tem que desistir de tudo. Se era de Deus, Deus não ia deixar vir turbulência. Mas mais uma vez, eu já contei aqui, né? Jesus no barco com os discípulos, e mesmo Jesus estando ali, ele permitiu vir uma grande tempestade e ventos contrários, mas não para eles desistirem, mas para mostrar para eles que ele estava com eles e que ele é capaz de acalmar os ventos e as tempestades. Amém? Pode ir passando. Aqui uma reunião de discipulado, pode ir passando. Essa é a igreja onde nós vamos ter o batismo agora em janeiro também. Pode ir passando. Um poço. Esse poço, ele não é que ele não deu certo, eles perfuraram ele muito rápido e fizeram 4 metros muito curto. Deveriam ter perfurado uns 4 ou 6 metros mais fundo, e agora nós vamos ter que refazer ele. Pode ir passar. Ali colocando o telhado na igreja. Pode ir passando. Pode ir passando, maninho. Aqui também o telhado, pode ir passando. Essa é a igreja que era... Começamos debaixo de um capim. Hoje a igreja já está concluída. O telhado concluído também, pode ir passando. Esses tijolos todos nós fizemos. Essa é uma foto, eu já mostrei essa foto antes. Mas amados, lá naquela igreja, 72 quilômetros do Rundo, nós começamos um projeto Hortas. Vocês já vão ver algumas fotos. E hoje o que mais estamos precisando, nós estamos orando, e eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar. Nós queremos uma junta de boi. Alguém me perguntou, mas por que não compra um trator? Amados, não tem trator lá para vender. E eles não vão saber manejar, e nem arrumar, nem trocar peças de trator. Mas os bois, eles vão saber. Eu aprendi a lavrar com 10, 11 anos. Eu tinha 13 anos, o meu avô ficou cego e eu tinha que lavrar para ele. Para eu poder ir jogar bola no sábado de tarde, primeiro eu tinha que lavrar o sábado de manhã, de bem cedo até de tardezinha. Pode ir passando. Ali ensinando eles a plantar tomates. Pode ir passando.
Aqui que nós queremos comprar então uma junta de boi agora, para eles poderem lavrar e melhorar a terra, trazer e misturar o esterco, tudo. Nós usamos muito esterco de vaca, de cabrito e coisa e tal, e ela tem dado uma boa. Ali são os primeiros couves que a gente plantou. Pode ir passando. Aqui o milho, pode ir passando. O meu avô dizia sempre que quem planta, colhe. Amados, às vezes passa anos para a ficha cair, né? Eu sou do tempo do telefone que a gente colocava uma fichinha lá, e se a ficha não cai, não liga, não dá ligação. Ainda existe a fichinha, não existe mais, né? Mas eu sou do tempo que tinha que cair a ficha. Passaram-se anos para cair a tal ficha do plantar e colher, e quem não planta não colhe. E se você colher alguma coisa que você não plantou, não vai ser tão bênção assim, porque vai gerar um dependente. Então eu não quero dizer da doutrina, mas eu sou da teoria de que é melhor plantar para colher. E não precisa ser só na agricultura, na roça não. Até na família, se você plantar carinho, amor, respeito, educação, você vai colher isso também. Se você plantar na sua casa, na sua família, submissão, educação, tudo isso nós vamos colher. E o Alois, quando nós começamos o trabalho com ele em 2008, ele sabia só colher marrango, que é uma coisa que nasce ao natural lá, é só chover e nasce. Era a comida básica deles. Mas hoje eles já estão comendo milho, já estão comendo repolho, couve, e agora já tem até uma plantação de tomate. Todos os anos eles têm uma safrinha de tomate. E quem planta, pode passar, vai colher. É só ensinar. E aqui não chove, amados. Aqui tem que abrir poço para irrigar. Aqui tem que buscar água com um Mustang. Aqui tem que fazer, mas também, quando amanhece o dia, é hora de acordar, lavar a cara, lavar os beijos, como diz o gaúcho, os dentes, e vai à luta, né? Porque se eu ficar só na dependência, pode durar 5 anos, 10 anos, 12 anos, mas vai chegar um momento que a vaca só dá leite tantos anos, depois ela para de dar leite. Sabíamos isso? Tem gente que vaca dá leite 100 anos, não dá não. Vaca tem vida útil também. E na teta da vaca não sai leite a vida toda. É um período de tempo. E se nós ficarmos só mamando na teta da vaca, um dia a vaca vai morrer. Pode passar. E essa plantou, colheu. 90 dias, 95 dias. Se você plantar uns repolhos, 100 dias depois você já está fazendo dinheiro vendendo repolho. E pode se orgulhar. Esse é um orgulho santo. É um orgulho que até faz bem para as pessoas. Olha, eu vendi o meu repolho. Comprei o meu celular com o dinheiro que eu conquistei, que eu ganhei. Pode passar? Aqui uma outra estufa, vai passando. Às vezes a gente fica atolado, não é na lama, é na areia. Como é um deserto, a Namíbia, muitos lugares é muito arenoso. E esse projeto, mas eu nunca deixo de falar aqui. Eu lembro até hoje, quando o pastor Gerson Ortega, nós estávamos viajando do Rundo, da casa do irmão Leitão, lembra, Beto? Indo para o Grupo Fontaine, e o Gerson vem e fala assim: como é que alguém não abre um projeto aqui para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas? E enquanto que ele falava, eu dirigindo, o Espírito Santo dizendo para mim assim: é contigo mesmo. É contigo mesmo. Fala para a pessoa que está ao seu lado hoje: é contigo mesmo. Fala para a pessoa que está do outro lado: e é contigo também. Pode ir passando. Aqui é a tribo dos Rimbas. Hoje nós já temos uma igreja organizada lá na tribo dos Rimbas. Pode ir passando. Essa é uma casinha. Ali vivem 8 até 9 pessoas. Eles só entram na casa para dormir. E daí dormem do bebezinho até o mais velho. O avô, o pai, a mãe, todo mundo dorme ali, tudo junto. Pode passar? Que as crianças, dá para ver que elas não têm assim comido muita picanha como eu tenho comido, muita pizza, né? E olha, 2 semanas no Brasil já deu para comer alguma pizza e alguma picanha, queridos.
Mas se não tiver, vai acabar ficando assim também. Pode ir passando. Aqui um culto ao ar livre, pode ir passando. Aqui são 2 diaconisas na tribo dos Zimbas, pode ir passando. Ali um culto de oração, orando no apelo, depois do culto, vai passando. Aqui ensinando eles como fazerem os cultos caseiros. Amados, na tribo dos Zimbas, por isso que eu quis passar essas fotos. Lá no Opuvo, na tribo dos Zimbas, quando a gente está fazendo culto, muitos desses grupos, quando eles sabem, vai vir aí um pastor careca, branco, cabeludo ou barrigudo, vamos lá ouvir ele. Aí eles chegam a andar 25, 30 quilômetros para chegar no culto. Aí a gente marca para começar o culto às 9 horas, começamos o culto às 9 horas, terminamos ao meio-dia. Quando a gente acha que agora vai poder ir comer alguma coisa, está chegando um outro grupo. Agora, como é que eu vou falar para um grupo que caminhou 25 quilômetros, que eles chegaram atrasados, volta semana que vem? Tem que fazer o culto tudo de novo. Quando é 3 horas da tarde, que eu penso, agora eu vou almoçar, agora eu vou comer uma carne seca também. Está vindo outro grupo. E como é que eu vou mandar esse povo embora? Então, uma das ideias, ou projetos, ou visão que Deus tem nos dado, é de nós organizarmos os grupos caseiros. Então, nós temos ensinado eles de como organizar já os cultos lá onde eles estão. Não é preciso vir o pastor barrigudo, careca, para eles virem e serem abençoados. Eles podem se auto-abençoarem também. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, nós temos tentado implantar essa visão, assim, de eles fazerem os grupos lá nos lugares mais remotos, que tem lugares que não dá nem para ir de caminhoneta, são picadas, tem que ir montado num Mustang. Pode passar. Essa é a líder dos adolescentes e dos jovens, esse menino muito meu amiguinho, pode ir passando. Aqui o Matuzi, como o Matuzi é da tribo dos Hereros, e a língua é a mesma da tribo dos Zimbas, ele me ajuda na tradução. Pode ir passando. Aqui um poço, pode ir passando. Aqui mais algumas caixas d'água, pode ir passando. Aqui é a Meme Candume, que alguns conheceram também, e está com 85 para 86 anos, 150 quilos. Sempre firme, ficou viúva em 2003, e agora quando eu estive lá, ela disse, vem orar comigo na cama aqui. Tomamos o café ali junto e orando por ela. Quando eu cheguei numa cidade chamada Soca, quando eu liguei para saber como é que ela está, ela disse, já estou bem, já estou cozinhando. Pode ir passando. Assim é o deserto da Namíbia, não chove nunca aí, pode ir passando. Pode ir passando. Essa tia já está conosco, voluntária desde 2001, quando nós começamos essa creche. Pode ir passando. É a creche na Namíbia, pode ir passando. Pode ir passando. Pode ver que não tem nenhuma árvore ali. Aquela estufa ali, eu passei, nós colocamos uma estufa pequena, agora eles já tiveram a ideia de colocar uma estufa maior. Pode passar? Pode passar. E já estão produzindo tomate no deserto. Pode passar. Aqui foi a igreja presbiteriana de Maringá, quando o irmão Nivaldo esteve lá conosco, eles nos deram de presente esse fogão. Só que agora nós já vamos comprar um outro para renovar esse aí também. Pode passar. Aqui o Derek agora, aqui já é o Malawi. O Malawi já tem uma vegetação diferente. Aquele moço ali, o Sualei, ele tem aquele rapaz, aquela perna machucada que eu mostrei um tempo atrás. Depois, se der um tempinho, eu vou mostrar um videozinho também, para vocês verem a perna dele. Ele tinha 12 anos. Nós ajudamos ele com aquela perna machucada, ele foi sarado, curado. Hoje ele com 18 para 19 anos. Ele agora, o pai é muçulmano, mas a mãe vem nos cultos, vem na igreja. E agora então ele quer ser pastor. E conseguimos já acertar, porque em janeiro ele vai para uma cidade no Malawi chamada Blantyre, onde tem uma escola bíblica pentecostal, e ele vai fazer o curso então para se preparar para pastor também. Pode passar? Ali o Derek, essa igreja nós começamos debaixo de um telhado de capim em 2008, logo depois da Páscoa. Hoje o pastor James está cuidando desse trabalho. Pode ir passando. Aqui uma reunião de líderes. Nós levamos então um computador para eles. O Derek passou a tarde inteira ensinando eles como usar. Eles nunca tinham tido um computador. E nós conseguimos então agora abençoar eles com um laptop. Pode passar. Ali a alegria deles em receberem um laptop usado, mas pode ir passando. Aqui uma bicicleta. Agora nós vamos voltar no mês de fevereiro ao Malawi.
E uma das coisas que nós vamos querer fazer, fazia tempo que eu não tinha feito isso, e eu estava achando até que não ia fazer mais, nós vamos entregar algumas bicicletas de novo. Então, a dificuldade deles, para eles se locomoverem aos domingos principalmente, é muito grande. Então, se eles puderem fazer um culto num lugar de manhã, voltar para casa, almoçar 20, 22 quilômetros e poder andar mais 20 ou 18 quilômetros para uma outra direção e fazer um culto à tarde, vai produzir muito mais. Produzir por quê? Porque os islâmicos, amados, eu não sei se eu posso falar isso, se não pode, não grava, tá? Mas é um fato, é uma realidade isso. Hoje no Malawi, toda a sociedade islâmica, eles orientam os jovens, os rapazes, a se casarem com moças cristãs. Automaticamente essas mulheres, mesmo que elas sejam crentes, fervorosas e coisa e tal, elas são obrigadas a se converter ao islamismo. Então muitas moças, com medo de ficarem sozinhas a vida toda, acabam se casando com os islâmicos, e assim eles vão tomando o país. Num curto espaço de tempo, os muçulmanos passaram de 20% para mais da metade da população. E se nós, os cristãos, não fizermos alguma coisa, e uma delas é pelo menos equipar os poucos obreiros que ainda tem, porque muitas missões, não é uma crítica, aconteceu talvez por causa da idade, dificuldades, muitos missionários como da Inglaterra, da Suíça, dos Estados Unidos, saíram do Malawi, e os obreiros que ficaram não estão conseguindo tocar o trabalho para frente. E se nós não socorrermos o Malawi hoje, o Malawi vai ser um país 100% cristão muito em breve. Então uma bicicleta pelo menos vai dar condições deles andarem e continuarem indo e pregar o evangelho a toda e qualquer criatura. E é uma coisa barata, não é um carro, não é uma coisa assim. Com menos de $100, eu creio que com $87 dá para se comprar uma bicicleta para eles lá. E eu estou levantando uma equipe para ir comigo lá no mês de fevereiro. Se alguém aqui que sentir de ir junto ao Malawi, venham conosco, amém? Pode ir passando. Ali o Derek que eu falei, pode ir passando. Pode ir passando, pode passar. Aqui um poço também, pode passar. Eu acho que agora nós vamos encerrar aqui. E eu quero só apenas meditar aqui, que depois eu quero mostrar um videozinho para vocês também, amém? Amados, vamos voltar nessa palavra aqui de Lucas capítulo 4. Vejam que Jesus está sendo aqui indagado, está numa reunião, e fazem perguntas, fazem levantamentos, questionamentos, e Jesus gostava de responder de forma muito prática. E uma das coisas que abriu, eu já tinha lido esse texto muitas e muitas vezes, e nunca tinha me tocado, que apesar de terem muitas viúvas no Antigo Testamento, no tempo de Israel, no tempo de Elias, só uma delas recebeu uma visita. Só uma. Muitos problemas dessa natureza haviam, mas somente um foi solucionado. A questão da lepra. Nós temos hoje na África várias epidemias, como na África do Sul, Namíbia, Botsuana, Zimbábue. A questão da tuberculose, a AIDS. Há hospitais onde mais de 100 óbitos são registrados por semana. O hospital da Catutura. A minha filha está estudando medicina agora lá. É assustador. Nasceram 100 bebês, mas morreram 100 por causa de tuberculose. E a tuberculose é perigosa também. Ela 7, 8 metros, se você conversando com a pessoa, você pode contrair também. Temos agora uma epidemia terrível no noroeste da África, ou na verdade no oeste da África, questão do ébola. A cada 15 anos vem um surto desses em regiões diferentes. Pouco tempo atrás, ou 15 anos atrás, 12, era no Zaire, que hoje é a República Democrática do Congo. Na época ainda não era tão popular os celulares e a internet e tudo mais, a mídia. Mas hoje, com tudo isso, se tornou até assustador as notícias.
E o ébola, ele, por causa do costume, da tradição do povo, que tem que chorar o morto. Então uma pessoa morre, a família tem que chorar o morto. Aqui vai logo para o funeral e tal, em menos de 24 horas a gente já está enterrando. Mas lá não, ficam horas e horas, dias e dias. Aí a pessoa chora, derrama lágrimas, limpa a lágrima, já vai abraçar o outro, já beija o outro com lágrima correndo, e ali vai passando de um para o outro. E é uma epidemia que parece que não tem fim. Até conscientizarem o povo, a região, o país inteiro a não se tocarem quando tem esse problema, vai levar muito tempo. Imagina falar para os gaúchos: não toma mais chimarrão, para de tomar chimarrão. O gaúcho vai dizer: vai, rapaz, para onde tu quiser, mas vem cortar minha cultura agora, vem roubar minha tradição. Assim é lá, ainda pior. E Naamã foi o único leproso na época que teve, alguns dizem, a sorte, ou seja, a bênção de ser curado. Naamã era general de guerra, tinha poder para ajudar a muitos, mas não conseguia se ajudar a si mesmo. Quantas pessoas nós temos hoje, conhecemos, que tem condições, como diz o gaúcho, tem bala na agulha, são capazes de ajudar a muitos, mas não conseguem se ajudar a si mesmo. São incapazes de resolver as suas próprias crises, suas próprias enfermidades. Eu estou entendendo? A viúva foi a única visitada. E no natural ou no normal, as nossas fraquezas, elas contradizem as nossas virtudes. Como assim? Amados, vamos usar o exemplo do futebol um pouquinho, para brincar um pouquinho com os palmeirenses. Olhe as virtudes do Palmeiras. O Palestra, Itália, tudo. Mas não consegue ganhar do Colorado, pá. E o Grêmio, um baita de um time, um baita de um clube. Parentes meus, antepassados meus, por parte da minha mãe, foram fundadores do Grêmio. Está lá na ata de fundação do Grêmio. A família Sibel da minha mãe, tios avós da minha mãe, foram os primeiros secretário e vice-secretário, e também do Conselho Fiscal, lá no Moinhos de Vento. E o Grêmio hoje, com toda aquela pompa de arena do Grêmio Futebol Clube, não consegue se ajudar, não consegue ganhar do Corinthians, não consegue ganhar do São Paulo, não consegue ganhar de ninguém, até do Palmeiras ele perdeu. Então as nossas fraquezas, elas contradizem as nossas virtudes. Ah, mas o cara tem uma virtude tremenda. Tem, é verdade, mas ele não consegue se ajudar. E Naamã, ele sabia que ele estava com um problema, estava caindo a orelha, talvez o nariz estivesse caindo e tal, por causa da lepra. E uma menininha empregada na casa dele dá a dica: eu não posso, tio, mas se você for lá no profeta, ele vai resolver o teu problema. E ele chega lá com dinheiro, com presentes e tudo mais, achando que ia comprar a bênção de Deus. Não, a bênção de Deus, eu vou comprar ela, a minha cura. E amados, a bênção não se compra, não é por aquilo que a gente dá. A bênção de Deus vem por aquilo que Deus é, não por aquilo que eu dou. Eu estou entendendo? E ele chegou lá e começou a refutar: não, essa água suja aí do Jordão, não vou banhar nele, não. E tem gente que ainda compra água do Rio Jordão aqui no Brasil. Outro dia vi o cara vendendo garrafinha, vidrinhos de água. E eu não quero essa coisa suja dentro da minha casa. Tá louco? As águas lá da minha terra, Três Coroas, são muito mais limpas do que o Rio Jordão.
As águas dos riachos ali do Rio Grande do Sul são bem mais limpos. E ele dizia, as águas do rio Farfar e outro são bem mais cristalinas. Não poderia eu me banhar nelas? Mas o profeta diz, não, é no Rio Jordão que eu quero que você vá lá. E quando ele resolveu, quando ele obedeceu, ele foi restaurado. Amados, Deus se manifesta de muitas maneiras. E o bom de tudo isso, é que Naamã, o grande homem, o general de guerra, o poderoso, ele se encontrou com um homem de Deus um dia. O dia ou o momento em que eu me encontrar, ou reconhecer as minhas fraquezas, eu vou receber os milagres também. Assim como aquela viúva, ela reconheceu a fraqueza dela, a dificuldade dela. Eu só tenho, o que eu tenho é muito pouco, só dá para fazer mais um bolo, e a morte vai vir. Mas quando o profeta fala para ela, não, você vai fazer isso, isto e aquilo. Não é preciso fazer cheque, não é preciso dar dólar ou euros, não é preciso dar oferta gorda, não é preciso dar o salário como sacrifício para parar de sofrer. O dia que você obedecer o que eu estou te dizendo, o teu problema vai ser resolvido. E ela não precisou entregar salário, ela não precisou dar tudo, oferta de sacrifício para parar de sofrer. Não foi. Ela somente obedeceu. E veio a provisão e veio multiplicação na vida dela e da casa dela. Fartou, não é faltou, veio fartura. Transbordaram o óleo e a farinha. E Naamã diz que quando ele saiu do rio, depois de ele obedecer a palavra do homem de Deus, diz que ele saiu de lá e a pele dele ficou como a pele de uma criança. Você lembra a pele dos teus filhos quando eles eram pequenininhos, que dava até vontade de a gente morder assim? Ai, que coisa querida e gostosa. Assim eu acho que os discípulos de Naamã ficaram com vontade até de dar mordidinhas em Naamã. E a minha pergunta é: que tipo de lepra ou problema está me consumindo hoje? O que é que está atrapalhando a minha vida hoje? Vivemos no ano de 2015, eu ia dizer 2015 quase, terminando 2014. E nessa virada de ano, o que ainda está me atrapalhando, me incomodando? Que eu tenho vergonha ou timidez de me expor e de buscar a solução para a minha vida. Talvez no casamento. Amados, eu tenho dito isso, a minha esposa não gosta muito que eu fico falando isso, mas já que ela não está aqui, não está sendo gravado, senão ela ainda vai lá fazer no Google, buscar a mensagem de hoje, e vai, depois eu trago uma mensagem aqui, ela traz duas depois aqui. É sim. Eu te disse para não falar mais isso, eu já tinha te avisado. Eu estou há 22 anos casados. 22 anos eu completei agora que está ficando bom, agora que está ficando gostoso. Então, para os mais jovens aqui, quando vier a luta, quando vier a dificuldade, não é para tirar a aliança e procurar advogado, não. Quando vem uma luta, porque Deus está querendo nos melhorar, Deus está querendo nos fazer melhor um para o outro. Hoje eu posso dizer que eu tenho um casamento feliz, amados. Hoje é gostoso. Lua de mel começou há pouco tempo atrás. Mas para eu estar casado hoje, é só pela graça e pela misericórdia de Deus. Porque as turbulências, as tribulações desse mundo, muitas vezes tentaram destruir o meu casamento. Muitas vezes a maneira dela ser, ou de eu agir, ou de eu ser, tentaram romper o nosso casamento. E eu louvo a Deus pela graça e pela misericórdia dele, que nos guardou e nos segurou até aqui. Você pode dizer o mesmo? Talvez não seja no casamento, talvez na educação de um filho, de uma filha,
talvez no trabalho, talvez uma enfermidade, talvez um desemprego, talvez um vício. Outro dia, amados, eu fui orar por alguns e alguém veio pedir um socorro. Ora por mim. Eu preciso da internet, mas eu não sei como usá-la. Eu dependo da internet no meu trabalho, mas é a maior fraqueza da minha vida. Outros talvez a bebida, as drogas. Qual tem sido a lepra que me atinge, que me aflige nos dias de hoje ainda? E se tem algo, amados, vamos hoje. E uma boa notícia: no Antigo Testamento era assim mesmo. Teve coisas que foram únicas, como o caso dessa viúva e de Naamã. Mas nós não vivemos mais no Antigo Testamento, nós vivemos no Novo Testamento. É por isso que nós somos uma igreja neotestamentária. Nós vivemos no tempo em que Jesus voltou, veio e vai voltar, isso que eu quero dizer. E quando Jesus veio, ele não veio como o profeta Elias, como Naamã, apenas para um aqui ou para um ali. Quando Jesus veio, ele veio para que todos pudessem alcançar aquilo que ele veio trazer para nós, a salvação da nossa alma. Quando Jesus veio, ele veio para os paulistanos, para os paulistas, para os gaúchos, para os nordestinos, para os árabes, para os asiáticos, para os africanos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você puder, diga para a pessoa que está perto de você: Jesus veio para todos. E hoje ele não cura apenas uma lepra aqui, ou ajuda uma viúva ali. Hoje todo aquele que se achega a ele, diz a palavra, todo aquele que vier a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Amém? Amém? E se você tem uma carga hoje, qualquer tipo de problema, entrega o teu problema para ele. Nós já vamos orar, depois eu vou pedir para o pastor Alzimar fazer, quando ele vai encerrar, ele vai fazer esse apelo. Eu gostaria, coloca lá o videozinho então, maninho. Está lá o maninho ainda? Nós vamos ver isso aqui. E enquanto que nós olharmos esse videozinho, eu gostaria que você analisasse e pensasse um pouquinho também. Há muitas pessoas tendo seus problemas resolvidos, mas nós aqui no Brasil também temos muita coisa e que fazer. E nós não podemos depender apenas, amados, de vereadores, prefeitos, governadores, ministros e presidentes. E se há alguém aqui que acha que é partido político que vai mudar essa nação, você está muito enganado. O que Deus quer usar para mudar essa nação, para sarar essa nação, chama-se corpo de Cristo. É você mesmo. O organismo que Deus quer usar para sarar esse país é vivo. E isso é a igreja do Senhor Jesus. Eu creio nisso, amados. Amém? Pode passar. Esse é o Sua Lei que eu falei antes. Tinha 12 anos esse menino. Hoje a perna dele está sarada. Essa igreja que nós começamos embaixo de um telhado de capim. As línguas humanas e angelicais, e não tendo amor, e não tendo amor, venho a ser como um metal que ressona, e não tendo amor, e não tendo amor.
Vocês são muito bem-vindos a virem nos visitar. Cuidem bem desses novos missionários que estão se levantando aqui, que estão querendo ir a Aparecida, que estão querendo ir a Bolívia, porque amanhã e depois eles não vão estar apenas em Jerusalém, em Judeia, eles vão estar indo até para Samaria e Jerusalém. Quando Deus me chamou, eu nunca imaginei que eu poderia ir para um outro estado, e Deus me levou para o Amazonas, e lá do Amazonas Ele me chamou para eu ir para a África, e eu sei que Deus ainda tem muita coisa para nós, mas eu estou ficando velho já estou meio cansado às vezes também. Só para vocês terem uma ideia, ontem eu acordei às 3 da manhã, às 4 horas eu estava indo para o aeroporto para pegar o avião às 5 e pouco da manhã. Cheguei aqui em São Paulo cedo, acordei o André, o filho do pastor Salvador, que é uma bênção para nós, foi uma das visitas mais preciosas que nós já tivemos lá. Foi me buscar, me levou na rodoviária do Tietê, andei 3 horas e meia para chegar em Rio Claro, para pregar numa congregação pequena, mas foi uma alegria, né? Foi uma alegria, né? E cheguei de volta à meia-noite em São Paulo. O André me buscou, 1 hora eu fui dormir, hoje de manhã estou aqui, e hoje à noite Toninho vai me dar uma carona, nós estamos indo para Tatuí, e assim por diante. Então às vezes cansa, o nosso sustento diminuiu bastante, nós tivemos algumas perdas, e agora para recuperar isso eu tenho que andar um pouquinho, e então talvez se vocês me verem um pouquinho mais no Brasil, agora esse ano e o ano que vem, vai ser para tentar recuperar aquilo, porque eu não posso dizer para minha filha, sai da faculdade que o pai não tem dinheiro para pagar, e o meu filho, eu não posso dizer para ele, olha, para de estudar agora, eu tenho que trabalhar, os projetos que estão em andamento, não pode acabar, nós temos que tocar aquilo para frente, então eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais também, quando eu achei que eu ia poder me acomodar um pouquinho, mas não deu. Pastor Lane, Alzimar, mas pastor Alzimar é uma bênção, um grande modelo, tenho sempre mencionado isso, sempre saudades, queria que você fosse lá nos visitar também, passar pelo menos uns 10 dias, fazendo um seminário com os líderes lá e nos ajudando. Meus amados, como é bom ver estas coisas que a igreja do Senhor faz. Sabe, você e eu somos parte disso. Então, meu amado, o nosso irmão pastor e também missionário, né, Silmar, com toda a sua casa, estão ali como o braço da igreja, onde talvez você e eu, né, não consigamos estar o tempo que ele está, os anos que ele está ali, né, investindo naquele povo. Então, se você quer ajudar nessa obra, tem o coração para missões, é momento de continuarmos como igreja a podermos ajudar esse missionário que leva a obra de Deus, salvação, aquele povo que você e eu não podemos estar ali. Ele é braço da igreja, braço do corpo de Cristo, ali na África, como tantos outros, mas está aí ligado a nós. Então, se você tem no coração estas coisas, ajude essa obra, para que o Senhor continue cobrindo essa casa, sustentando essa casa, abençoando essa casa, para que ela continue manifestando a glória de Deus ali onde por tantos anos eles estão. Que Deus abençoe, que o Senhor toque nos nossos corações, para podermos ajudar a continuar esta obra. E também vendo o que ele falou, né, sobre a viúva de Serepta, o milagre que foi feito na vida dela através daquele profeta.
e Naamã curado daquela lepra. Se você hoje tem alguma dificuldade em alguma área da tua vida, hoje é dia em que o Senhor manifesta um milagre, um livramento, um escape, como manifestou para aquela viúva, como também manifestou para aquele leproso que tinha tanto grau, que tinha tanta condição de comando, mas que necessitou do toque de Jesus. Hoje é um momento especial para a tua vida. Então, se você tem algum problema, tem alguma dificuldade, tem alguma necessidade, o Senhor está aqui para trazer escape, em nome de Jesus. Se você tem alguma necessidade e quer colocar diante do Senhor, aí mesmo, onde você está, do jeito que você está, levante a sua mão. O Senhor está olhando para a tua vida, e o Senhor está trazendo o que Ele trouxe para aquela viúva, através do homem de Deus, o que Ele trouxe para aquele leproso, Ele traz para ti hoje socorro. Creia, o Senhor está aqui. É o Senhor que faz prodígios e maravilhas. Senhor Deus, está aqui o teu povo, Senhor, e o teu povo se coloca diante de ti, Senhor, com alguns pedidos, com algumas coisas que precisam ser resolvidas na vida dele, Senhor, seja a área que for. Tu és o Deus que olhas para todas as coisas. Tu és o Deus que trazes, Senhor, livramento. Tu és o Deus que trazes cura. Tu és o Deus que restaura aquela situação que foi quebrada na família. Tu és o Deus que traz um emprego, que traz uma situação para que haja vitória. Tu és o Deus que trazes cura física também e espiritual, Senhor. Nesse momento eu te peço, Senhor, visita o teu povo. O teu povo está de mãos erguidas, dizendo: eu estou aqui esperando. Senhor, vem com o teu Espírito, traz o teu livramento, traz a tua cura, traz o teu sobrenatural, traz o impossível, Senhor, e que o teu povo seja restabelecido na área que necessita ser restabelecido, Senhor, e que haja paz, e que haja alegria na tua casa, que haja contentamento, porque tu és Deus de perto, tu és Deus que realiza a tua obra em todas as áreas da nossa vida. Obrigado, Senhor, pela fé da tua igreja, pela fé dos teus servos. Vem com a tua providência e faz o impossível e traz a direção e o escape para esta necessidade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor. Glória.